Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2, eu quero ler esse texto contigo. Eu acredito que o assunto é muito extenso, então nós vamos até onde dá, porque eu preciso, ao término de tudo, dedicar uma parte desse tempo orando por pessoas aqui. Você vai entender por quê. Diz o texto assim, obrigado. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra e no meio dos anos, paz é conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Mas a parte principal da qual eu quero destacar aqui é esse começo onde Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi. Amém. Eu quero falar hoje um pouco sobre como treinar o seu espírito para ouvir a voz de Deus. Você precisa desenvolver essa habilidade espiritual para você andar nas verdades das quais Deus sempre declara a nós. Bom, quem anda sobre a direção de Deus através da sua voz, não vai se perder pelo caminho. Quem anda na direção de Deus através da sua voz, vai viver propósitos, vai alcançar promessas, e em meio às muitas adversidades da vida, e eu digo muitas, tem facilidade de lidar com a adversidade, porque tem direção através da voz de Deus. Mas eu acho que é válido ressaltar aqui um texto que eu separei especificamente, quando diz que enganoso é o coração do homem. Quando a Bíblia diz enganoso, é que ele tende a nos enganar, fazendo-nos entender que é Deus que está falando, e a verdade é que não é. O maior opositor em relação à fala do engano não habita no externo, mas está no interior. Quando você conhece a voz de Deus, você consegue caminhar em lugares dos quais, vai haver livramento. Vai haver livramento. Vai haver cumprimento e vai haver provisão. Livramento, cumprimento e provisão. São são três tipos específicos dos quais estão diretamente associados em relação à voz de Deus. E destaco, antes de entrar a fundo, que a principal manifestação de Deus em relação a nós está associado à sua voz. Eu vou dizer de novo: a principal manifestação de Deus em relação a nós está associada à sua voz. Vou dar um exemplo, vamos lá, rápido, não precisa nem colocar, só para você entender. Romanos 10 e 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito, quem ouviu a nossa pregação. A salvação vem pelo ouvir. Ou seja, eu preciso, como igreja, desenvolver ou treinar o meu espírito para aprender a ouvir a voz de Deus. Faz um levantamento rápido aí, e você vai descobrir que existe algumas coisas, não vou nem dizer muitas, mas algumas coisas que nesse momento, infelizmente, estão acontecendo porque você fez sem ouvir a voz de Deus. Porque não tem como dar errado. Se biblicamente cremos
que Ele é onisciente, ou seja, sabe o que era, sabe o que é e sabe o que será. Não tem como dar errado se Ele tem essa capacidade de prever tudo e todos. Embora estar muito bem situado, aquilo que no momento me parece que desfavorece, vai me colocar na direção do cumprimento da bênção que o Senhor tem preparado. Então, uma das coisas que nós precisamos como igreja é treinar o nosso espírito. E o treinamento do nosso espírito se torna, ao longo das gerações, muito mais difícil, porque ao longo do tempo, muito mais vozes se levantam. Há muitas vozes ecoando agora. Boa parte delas você já sabe que nem é voz de Deus, mas ela está falando. E no meio desse barulho todo, é a voz do aluguel, é a voz da conta, é a voz do opositor, é a voz do mercado, é a voz da tendência, é a voz da enfermidade, é a voz do médico, é a voz da situação atual, é a voz da preocupação. No meio desse barulho todo, você precisa ter uma audição muito afinada para conseguir identificar a voz de Deus. É engraçado que eu estou aqui ministrando e é como se eu estivesse ouvindo uma oração de alguém que quase, ou um pensamento de alguém quase assim: se eu tivesse orado só um pouquinho mais, se eu tivesse esperado só um pouquinho mais. Então, a primeira questão que eu acho que vale aqui, para nós entendermos sobre como treinar o nosso espírito para ouvir a voz de Deus, guarde aí no teu coração, ó: intimidade gera familiaridade. Intimidade gera familiaridade. Quanto mais intimidade, mais familiaridade. Quem me conhece e não precisa nem conhecer muito, por exemplo, sabe que eu gosto de café. Eu gosto de café. Eu gosto de café, irmão. Essas religiões aí que proíbem o pessoal de tomar café, se eu dependesse delas, eu não ia para o céu. Eu gosto de café. Não, estou brincando, já gostei muito mais. Mas ainda gosto muito. Um pouco menos, um meio quilo a menos por semana, mas ainda gosto. Não é mais 2 quilos por semana, é 1,5 kg. Eu gosto muito de café. Intimidade gera familiaridade. Quanto mais íntimo, menos necessidade de comunicação, porque você tem acesso ao coração. Intimidade gera familiaridade. E a necessidade visual, é dispensável. Por quê? Porque se depender de você ver Deus, você sabe que você não vai ver por enquanto. Mas não podendo vê-lo, nós devemos ouvi-lo. Deixa eu dar um exemplo aqui, peraí, escuta isso aqui. Olha que legal, intimidade gera familiaridade. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Alô? Oi. Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Alguém muito próximo de ti está aqui na igreja. Ah, é? Sim, sim. Será que ele conhece tua voz assim via telefone? Será que tem que falar o teu nome? Não sei, acho que sim. Espero que sim. É? Aham. Espera que conheça a tua voz. Eu espero que sim. Eu estou dizendo para os irmãos que intimidade gera familiaridade.
Realmente. E quanto mais tempo nós passamos com uma pessoa, mais nós conhecemos. A ponto de, hoje assim, telefone tem identificador, né? Eu lembro do tempo que a gente ouvia a voz no telefone, no orelhão, e sabia quem estava falando. Eu sou desse tempo. É desse tempo também? Sim. Então tá bom. Alguém sabe com quem que eu estou falando? Não? Alguém conseguiu identificar? Não? Ninguém? Alguém sabe? Conseguiu não? Quem? A Manhara? Obrigado, Manhara. Te acharam. Você está entendendo que intimidade gera familiaridade? Por que a voz é familiar? Porque você tem intimidade. Quanto mais você ouve, mais fácil se torna de identificar. Agora, quanto mais eu ouço, eu só posso quanto mais tempo junto eu passo. Passa pouco tempo com Deus. Você acha que vai ter facilidade de identificar a voz dele? Aí, Deus fala grosso, Deus fala fino. Como é que Deus fala? Por mim, penso eu que nós deveríamos conhecê-lo até pelo perfume, pelo cheiro dele. Deus tem cheiro, Deus tem perfume. É muito particular para cada um, eu sei. Ele se apresenta de uma forma muito pessoal para cada um. Mas intimidade gera familiaridade. Então te falta familiaridade em relação à sua voz, e isso te coloca em adversidade porque você quer direção. Precisamos, sabemos que vindo de Deus é tudo o que precisamos, mas eu não tenho familiaridade, porque eu não me entrego à intimidade. Pastor, como é que eu conquisto intimidade? Se intimidade me gera familiaridade, como é que eu conquisto intimidade? Intimidade se conquista com, marca no teu coração, relacionamento, gente. Pronto. Intimidade se conquista com relacionamento. Os rapazes aqui mais bem casados, eu faço parte desse grupo, sabe que intimidade se conquista com relacionamento. E por favor, nem pense em tudo, o que você quiser. Mas eu estou falando, não, eu falo no geral. Se conquista com relacionamento. Intimidade se conquista com relacionamento. O Pedro está assim, ó. Ô Pedro, segura aí, não se entrega não, meu lindo. Pedro está no quê? Segundo, terceiro mês de casamento? Terceiro? Intimidade é com relacionamento, né, Pedro? É isso aí. Ele está aprendendo isso agora. Você está entendendo, irmão, o quanto é importante pontuar essas coisas? Porque nós precisamos o tempo todo da voz de Deus. Falando para nós. Falando sobre nós. Você sabia? Falando para nós, Deus declara a sua vontade. Falando sobre nós, Deus prepara o ambiente. Eu não vou achar o texto agora, mas a Bíblia diz que lá no céu, olha que coisa linda que eu vou te contar. Olha lá no céu, Jesus vai dizer assim, ó, vinde, benditos do meu Pai. Você sabe o que quer dizer benditos do meu Pai? A gente pontua de forma assim tão superficial, que nós acabamos perdendo esse bom momento, ó. Vinde benditos do meu Pai. Sabe o que a Bíblia, sabe o que Jesus está dizendo? Você chegou num lugar onde eu já falei bem de você, é isso. Vinde benditos do meu Pai. Ale, venha, Ale, bendito do meu Pai. Ou seja, eu já falei bem de você, Ale, para o meu Pai. Eu preparei o coração do meu Pai, esse ambiente, para que você seja recebido. Isso é bendito do meu Pai. Então a voz fala para nós, a voz fala sobre nós, e a voz declara através de nós.
Vinde benditos do meu Pai. Ai, como isso mudou minha vida. De vez em quando eu me paro perguntando: Jesus, o que o Senhor está contando para mim? O que o Senhor está falando de mim aí para Deus? Eu sei que Deus é onisciente, mas eu estou tratando pelo isolamento do texto. Senhor, o que o Senhor está falando de mim aí? Por isso que é bom e importante entender o quanto é extremamente em relação à voz de Deus. Pastor, como é que eu faço? Eu vou explicar algumas coisas aqui que eu acredito que é de grande relevância. Primeira delas, e já foram algumas, mas eu vou chamar essa de primeira de novo. Algumas pessoas anulam a intensidade da voz de Deus por não dar ouvidos a Deus quando Ele fala. Esse é o primeiro ponto desses monte de ponto aí que eu já costurei. Quanto menos ouvido a voz de Deus você der ao longo do tempo, menos a voz de Deus você vai ouvir. É bíblico o que eu estou falando. Por conta disso, há uma divisão nas Bíblias mais antigas e no meio dela existem 4 páginas em branco. Deus simplesmente assim, ó, eu não vou falar por 400 anos, sabe por quê? Porque eu falei de Gênesis até Malaquias, esse povo não me escutou. Deus ficou 400 anos assim, ó, não falo. Quanto menos ouvidos você der à voz de Deus, menos a voz de Deus você vai ouvir. Aí, pastor, Deus não fala comigo. Se você for retroativo, você vai ver que há momentos em que Deus falou e você simplesmente não ouviu. Então, se não ouve a Ele com esse, por um tempo determinado, Deus se cala. Deus se cala. Isso não é recorrente assim, só do céu, não. Nós somos meio assim também. Não tem gente que já cansou, falou e cansou de falar e decidiu não falar mais? Pois é. Aprendeu com Deus. Aprendeu com Deus. Ele simplesmente se cala. Depois de inúmeras tentativas de fazer ouvir a voz de Deus. Por isso, primeira coisa, para você treinar o seu espírito em ouvir a voz de Deus, é dar ouvidos àquilo que Ele está falando. E aí vem o grande X da questão, como eu disse domingo. Na maioria das vezes, Deus sempre vai declarar aquilo que a gente não quer ouvir. Por isso que é difícil dar ouvidos à voz de Deus, porque Deus não fica de conversa fiada. Deus vai declarar através da sua voz aquilo que nós vamos ser confrontados, aquilo que nós não queremos ouvir. Por isso que o coração é enganoso, porque o coração sempre vai falar aquilo que é prazeroso. O coração sempre vai te empurrar aquilo que é obstinação. O coração sempre vai te levar aquilo que ele deseja. E Deus, quando fala, Deus confronta. Deus não afronta, mas Ele revela coisas das quais seriam muito melhores para nós se nunca fossem mexidas, se nunca fossem tocadas, se nunca fossem faladas. Por isso que é difícil a oração seja feita à tua vontade. Por quê? Porque grande parte das vezes a vontade de Deus não é a nossa. E se nós pudéssemos reverter a posição, nós faríamos Deus fazer a nossa vontade, em vez de nós fazermos a vontade de Deus. Só que sabemos que as coisas de Deus só acontecem exatamente do jeito de Deus. Então ficamos a ver navios, porque queremos que as coisas de Deus sejam feitas do nosso jeito. Mas quando eu decido em meio ao processo fazer do meu jeito, eu não vou ter a mesma conclusão que seria se eu estivesse fazendo do jeito de Deus.
quanto mais ouvidos você der à voz de Deus, mais a voz de Deus você vai ouvir. Diz que tem gente que está ouvindo Deus o tempo todo. Você acha que é loucura? Você acha que é ser maluco? Você acha que é insanidade? Não é. Deus tem prazer em falar com quem o ouve. É dar ouvidos à voz de Deus. E isso ao longo do tempo acaba se tornando um grande momento, porque Deus fala, e quando Ele fala, Ele não escolhe o momento em que eu quero ouvi-lo. Ele fala no momento em que Ele quer falar. Esse é o problema. Deus não fala a hora que eu quero ouvir, Deus fala a hora que Ele quer falar. E muitas vezes, a hora que Ele quer falar, são momentos específicos da vida que eu estou atarefado, ocupado demais para parar para ouvi-lo. Eu preciso ensinar isso para a igreja. Especialmente quem quer andar no ministério da palavra. Precisa entender que algumas revelações virão, aparentemente, em momentos muito inoportunos. Ou você senta, você lê a Bíblia, você quer entender, você está buscando e nada. Aí você sai, vai fazer as suas tarefas, está no teu trabalho, está dirigindo, está no telefone, está atendendo alguém e pá, vem uma revelação no teu coração. Não é assim? Vem uma revelação no teu coração. Cara, eu estou aqui trabalhando, gente, vamos lá, vamos fazer isso. Aí você está conversando, um assunto aleatório, não tem nada a ver. Daqui a pouco, a Bíblia chama isso assim, ó. E veio a mim a palavra do Senhor. É isso que os profetas viviam. E veio a mim a palavra do Senhor. Quando é que veio? Veio quando Deus quis. Não foi quando eu desejei. Ah não, preparei um ambiente. Sim, eu particularmente sou muito de ambiente. Eu me esforço. Isso é uma particularidade minha, não é uma doutrina. Mas me ajuda. Eu gosto de coisas que me inspiram, coisas que me ajudam. Exemplo, eu nunca vou pendurar um quadro na parede da minha casa que não faça sentido para mim. Pode fazer sentido para minha esposa, então ela pendura o quadro para ela. Para mim, tem que fazer sentido. Pode não fazer sentido para ninguém, mas para mim tem que fazer sentido. Então, assim, eu invisto em ambiente. De vez em quando, sabe o que eu faço? Eu compro um tapetinho novo. Vou lá, ali na loja, ali, 15, 20 reais. Eu compro um tapetinho novo para mim dobrar o joelho e orar. Para me lembrar que eu tenho que orar. Acho um fundo musical, compartilho, curto, escuto, que me ajuda, extraio tudo que eu posso daquilo que pode me proporcionar. Beleza, eu preparo o ambiente para mim. Isso é particularidade minha. Eu peço para o Pedro, pelo amor de Deus, eu quero chegar aqui de manhã e ele faz. Eu preciso encontrar as cadeiras arrumadas. Porque elas desalinhadas me atrapalham por oração. Eu sou meio assim. Aí eu estou orando, daqui a pouco eu não estou orando, eu estou arrumando a cadeira. Me tira, é sério. Se der para varrer, se der para limpar, nossa, que ambiente maravilhoso. Mas mesmo assim, separando para Deus todos os dias, das 8 ao meio-dia, ou então decidindo tirar um dia de consagração e jejum, falando com Deus, não significa que Deus especificamente vai querer falar comigo exatamente naquele momento que eu decidi que Ele, Deus, tem que falar. Então Deus me deixa orar o dia todo, às vezes a semana inteira, às vezes o mês inteiro e não fala nada, e quando eu não estou no meu ambiente de oração, Deus decide falar comigo. E a efetividade da voz de Deus que está sendo declarada a mim acontece se eu der ouvidos. Particularmente eu, minha esposa sabe. Às vezes eu tenho que encostar o carro. Meu bem, vou ter que encostar o carro e eu preciso gravar um áudio agora. Eu vou encostar o carro, eu preciso digitar algo aqui agora. Porque eu estou ouvindo Deus. Porque, irmão, sabe por que nós temos a Bíblia escrita?
Porque alguém ouviu e escreveu, irmão. Se não escreve, a gente não tem. Tem muita revelação que nós perdemos porque nós não demos ouvido. Você recebe, você não escreve. Depois, ela vem e ela vai. É que nem antecipar a revelação. Você tira a pressão dela. Você tem que aguentar. Está explodindo dentro de mim. Eu preciso falar, eu preciso contar para alguém. Eu preciso declarar porque eu não estou aguentando. Quanto mais você segura, mais pressão ela tem. Até você, soltar ela na hora específica. Isso é coisa de pregador antigo, assunto para um outro dia que está relacionado ao ministério da palavra. Você está entendendo? Você passa o tempo todo, quando você entende que é importante uma vida de oração, orando, mas isso não significa que Deus vai falar com você naquele momento. Esses dias eu estou dormindo, pastor Gilberto. Esses dias, toda noite eu durmo, umas mais, outras menos. Ultimamente tenho dormido bem, graças a Deus. Graças a Deus e o meu amigo, doutor Pedro, né? Filho do Peixoto, que quando eu preciso me liga lá da Argentina. Olha que privilégio que eu tenho lá da Argentina. Pastor, está tudo bem? Então, estava com um problema crônico de baixa imunidade. E o diagnóstico dele era que eu estava dormindo pouco. Dormiu pouco, imunidade baixa. A única coisa que o senhor precisa é dormir mais. Então tá bom, de 3 horas eu vou começar agora a tentar dormir 5h30. 6 horas. Um pouquinho mais. Mas eu estou deitado na cama dormindo. E era naquele horário assim do sono mais profundo assim. É loucura, tá? Não precisa crer, é particular. É bíblico. Porque está na Bíblia. Mas é coisa minha, Deus. Eu estou deitado dormindo assim. E eu senti, irmãos, uma mão tocar o meu joelho aqui, ó, do lado de fora da cama, meu joelho assim, ó. Tocou 3 vezes o meu joelho. Tocou o joelho de madrugada é o quê? Não. Tocou o joelho. Olha só. Por favor, né? Ah, pastor, sonhei com cobra, é traição. Ah, para com isso, irmão. Ah, então eu vou jogar no bicho. Pior ainda. O pessoal traz o contexto de superstição para o nosso contexto e quer trazer isso como interpretação. Mas pensa comigo, ó. Tocou 3 vezes no meu joelho, assim, ó, dormindo. Ó, 1, 2, 3. Tocou 3 vezes no joelho, é o quê? Eu estou sendo chamado para quê? De madrugada, eu estou dormindo, gente. Tocou 3 vezes no meu joelho. Precisa falar, irmão, ou dá para entender? Sabe o que eu fiz? Virei para o lado e dormi de novo. Sabe o que aconteceu? Pela segunda vez. 1, 2, 3. Quando abriu o meu olho. Porque aí não tem como, né, gente? Você já acorda assim, meu Deus, quem está me acordando essa hora da madrugada? Quando abri meu olho, tinha um anjo do lado da minha cama, assim, ó, me chamando por oração. Se eu estava dormindo, eu queria falar com Deus? Não, responde, se eu estava dormindo, eu queria falar com Deus? Mas se Deus me chamou, Ele me chamou por quê? Porque Ele escolheu aquele momento para falar comigo. Quer ouvir mesmo a minha voz? Quer que eu fale o teu coração? Quer que eu declaro algumas coisas? Quer que eu traga uma palavra de liberação? Agora, reage a minha voz. Era aquela hora, o horário da voz. E veio a minha palavra do Senhor. O problema é que nós queremos decidir o momento. Você ora e você espera. Salmo 41:1, por gentileza, Pedro, faz favor. E 41:1. 41 e esse. E 1. Quarenta. Ah, que cheio. Obrigado, Pedro. Olha ali. Você precisa desacelerar seu modo de espera, porque talvez Deus te coloque esperando o momento certo para que Ele fale. É esperei com, não é só esperei, gente. É esperei com.
Sem esse com aqui, ligado à paciência, o período de espera sempre vai ser quebrado. E a pessoa que não espera com paciência, faz por vontade própria. É com paciência. Sem paciência, não há superação para lidar com o tempo que Deus vai te colocar em espera. Esperei com paciência. E ele, quando ele quis, quando ele achou que estava na hora, quando ele já tinha preparado o ambiente, quando ele já tinha me preparado para o momento, quando as coisas tinham chegado ao seu ápice, quando tudo estava certo, quando eu estava agora pronto para ouvir sim ou não, quando eu tinha maturidade para receber a bênção e não deixar ela escapar das minhas mãos, então ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Está aí. Obrigado, Pedro. Deus fala e Ele decide o momento em que Ele vai fazer isso. E haverá momentos que você será provado em escolher quem você vai ouvir. O que eu faço, pastor? Você fica esperando até que ele fale. Você fica esperando até que ele fale. Eu continuo esperando até que ele fale. Você fica ali. Deus ainda não falou. Deus ainda não falou. Deus ainda não falou. Boa parte das vezes, quando Deus declara, eu disse, Deus nos confronta em relação à sua fala, e Deus ao mesmo tempo nos prova, porque toda fala da parte de Deus, em relação ao que Ele declara, de certa forma, nunca vai vir plena, completa. Aí que está a questão. Porque senão não há ação da fé. Você precisa ouvir o que Ele disse, fazer o que Ele falou, e esperar que as coisas aconteçam de uma forma que você nem imagina. É como um farol de um carro. Eu acho a visão perfeita. Aqui está escuro, eu ligo o carro e o farol do meu carro vai iluminar só até aqui. Eu vou daqui para onde? Para onde é que nós vamos? Escolhe um lugar aí de carro, vai. Balneário, lugarzinho bom, né? Nós vai descer para BC. Beleza, tá bom. Vamos descer para BC. Estou aqui. Eu vou descer para BC, mas o farol do meu carro vai iluminar até aqui. Por que o farol não vai iluminar até Balneário, se o meu destino é Balneário? A revelação da sua vontade, através da sua palavra, vai acontecer na medida em que eu me movo. Enquanto eu estou aqui, está iluminando até aqui. Daqui, aqui vai dar 1, 2, 3 metros. Então, para mim ter mais 3 metros de revelação ou de declaração da sua fala, eu vou ter que me mover até aqui. Quando eu chegar até aqui, a revelação, 1, 2, 3, e aí por diante. Ele não vai declarar tudo de uma vez. Você acha que quando Deus me chamou há 25 anos atrás, eu imaginaria que existia uma cidade chamada Balneário Pissarras? Deus só contou, vai que é tua, vai nessa, eu sou contigo, crê somente. E eu confesso que aconteceram coisas ao longo da minha descida para BC, você entendeu o farol? Aconteceram coisas nessa caminhada, das quais eu só sei agora porque aconteceu. Porque se Deus tivesse falado lá, eu não sei se eu estaria nessa. Ele não vai revelar, Ele vai falar. E coisas nesse processo vão acontecer na medida em que você se move. Então Ele declarou de lá até aqui. E daqui em diante,
existe muita coisa que talvez nunca seja revelada, porque quem está aqui não se moveu para cá. Se primeiro é dar ouvidos, eu vou ler um segundo texto aqui. Mateus 7, 24, faz favor, Pedro. 7, 24. Depois você vai entender por que eu li Abacuque. 7, 24. Tá aí. Primeiro eu tenho que aprender a ouvir. Segundo, toda palavra de Deus vai exigir uma resposta sua. Toda palavra de Deus vai exigir uma resposta. Ela não vem simplesmente por vir, ela não causa um ambiente vazio, ela vem para trazer mudança. Por isso, Jesus está ensinando isso aos seus discípulos, dizendo: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Obrigado, querido, é isso. Ouve as minhas palavras e as pratica. Eu preciso descobrir como praticar. Por quê? Porque na voz de Deus está, eu disse de novo, proteção, especialmente para esse momento, provisão. A parábola ali a seguir vai falar exatamente dos dois tipos de pessoas. Um que construiu uma casa na rocha e um que construiu a casa na areia. Embora um muito bem beneficiado, porque ouviu e praticou, e soube sobressair diante a adversidade, o outro, porque ouviu e não obedeceu, saiu amaldiçoado. Porque a Bíblia diz que o que veio sobre a vida daquele que obedece, vem sobre a vida daquele que não obedece. Não tem privilégio. A proteção está na obediência. O livramento está em colocar em prática. Um ouviu e veio o vento, a tempestade, e deu contra aquela casa. E aquela casa não caiu, permaneceu. O outro ouviu também, mas não obedeceu, não praticou. E veio o mesmo vento que veio naquela casa aquele dia. E veio a mesma tempestade que veio naquela casa aquele dia. E a casa, foi ali que nasceu a expressão, a casa caiu. E o pior, vírgula, e ainda diz assim, ó, e grande foi a sua ruína. Como nós precisamos aprender a desenvolver a nossa habilidade de poder ouvir Deus. O texto que nós lemos essa noite é só um retrato de muitos, de alguém a quem conseguiu desenvolver a habilidade de ouvir Deus lendo. Como é difícil levar as pessoas a esse lugar. Quando eu leio livros, mas eu devo elevar o meu espírito a ponto de ler a Bíblia e ouvir Deus. Toda leitura bíblica deve ser na nossa vida uma declaração da voz de Deus. É de fato, os antigos diziam que Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Então, mais do que ler, quando eu leio, é ouvir o que ele está declarando. Abacuque disse assim, eu li. Não, ele disse, eu ouvi a tua palavra. Oh, peraí, ele está lendo? Como é que ele fala? Eu estou ouvindo. É um estado de espírito, é uma capacidade interna e espiritual de fazer uma leitura daquilo que Deus está direcionando. Ele disse, ouvi a tua palavra e nela temi. Ouvi a tua palavra, temi. Ouvi a tua palavra e temi. Pastor, eu posso chegar a esse lugar? Claro que pode. Com certeza.
que você não pode é acreditar que dá para facilitar todo esse processo. Eu faço parte de um tempo e de uma geração que as pessoas buscam facilitação. E eles querem ouvir Deus de forma íntima sem ter intimidade. Por isso eles procuram os íntimos. E desculpa o que eu vou falar, prostituir a intimidade com Deus para favorecer pessoas, fará com quem está prostituindo a intimidade com Deus, pare de ouvi-lo. É por isso que tem muita profecia, irmão, que não foi Deus que falou, e tem gente ainda correndo atrás de muito profeta. Eu preciso dizer, tem muito profeta de Deus aí, meu Deus, e como tem, mas também tem muito que não é. Tem muito que não é. E os que menos são os que mais têm profecia. Porque descobriram um bom negócio, talvez até lucrativo em relação a isso. Ele só transferiu o guru que ele tinha antes de ser crente agora para um profeta. Uma vez nós estamos lá na igreja, o apóstolo Leandro e eu, mas isso nós tínhamos, no meu caso especialmente, 40 quilos a menos, para você entender como faz tempo. 24 anos, aí chegou uma irmã lá e disse assim para nós, assim, eu precisava ouvir Deus, o senhor pode orar por mim, entregar uma profecia? Eu não dou conta de gerar isso, sem que isso seja gerado pelo Espírito, o meu Espírito não dá conta. Tem como? Profeticamente falando? Apenas pastoralmente falando, em aconselhamento seguido de acompanhamento. A profundidade do aconselhamento está no acompanhamento. Por isso que tem muito conselho superficial, porque você ouviu só a primeira vez, você nem conhece a pessoa, não sabe a história. A maioria, já notou assim, quando você vai conversar com um casal, todo mundo ali é inocente. Você conversa com a esposa, você fala assim, meu Deus, irmã, que raiva do teu marido, eu estou com vontade de segurar ele para você bater. Aí o esposo sai, entra daquele jeito, assim, aí você fala assim, nosso Deus amado, que bicho é esse que você casou? Não, irmão, misericórdia, vamos orar para Jesus levar ela agora e o Senhor casar de novo. Como diz a Bíblia, vai amar o próximo. Você está entendendo? Quando você conhece, você tem acompanhamento, então você tem profundidade e aconselhamento. No ambiente profético é diferente. É por isso que é muito mais favorável, eu não estou puxando sardinha para minha panela que eu sou pastor, mas é muito mais favorável procurar um profeta que um pastor. Sabe por quê? Porque o profeta não te conhece. O que ele vai falar está restrito àquilo que foi revelado, se for de Deus, mas em geral, o pastor é mais difícil, por quê? O pastor fala assim, mas você é manhoso, cara, sai fora, você achou que você ia me enganar com essa historinha? Eu sei, eu te conheço, rapaz, você está passando por isso porque você fez aquilo, você não resolveu ainda. Pastor, mas ela é brava? Claro que ela é brava, você não, olha as coisas que você faz. Lembra o dia que nós conversamos lá? Já foi resolvido isso aqui? Isso aqui ainda é resultado daquilo que aconteceu lá. O coração dela ainda está ferido, está machucado, está magoado. Mas pelo tempo já devia estar curado. Mas ainda não está, e quem feriu é quem cura. Não fica esperando eu vir aqui ficar dando derramar bálsamozinho no coração da tua esposa, não. Quem feriu é quem cura. O problema é que esse óleo para curar sai caro. Conquistar é fácil, reconquistar, irmão, dá um trabalho. Então as pessoas preferem. Ainda assim, eu encontrei um profeta, mas a pessoa que nunca me viu na vida. E qual que é o problema das pessoas que já te viram? Te conhecem? Se a palavra vem de Deus, se a palavra vem como direção de Deus, é a palavra de Deus. Qual que é o problema? Pensa comigo, qual médico é mais eficiente? Aquele que te acompanha uma vida inteira ou aquele que você fez a consulta pela primeira vez? Estava pensando isso hoje.
Irmão, de algumas consultas que eu fiz com o filho do Peixoto, olha, para chegar à conclusão, não, imunidade, não, passou a sair de um resfriado no outro, não, vai virar pneumonia, não, é H1N1, não, o homem estava resfriado, agora o homem está com tosse, não, agora está com tosse e resfriado, não, agora tosse e resfriado é H1N1, não, eu acho que é uma gripe que nem existe. Eu cheguei a pensar assim, não, irmão, é espiritual, é um demônio, só pode, é um trem mandado que eu tenho que orar mais. Depois, irmão, quantos anos? Conversando com o Pedro disse assim: pastor, dorme quantas horas por noite? Eu durmo 3, 4, dependendo do dia. Domingo à noite mesmo, gente, eu vou dormir 4 horas da manhã. Vocês não têm ideia, eu saio do culto aqui eletrizado. Minha esposa sabe, eu sento na sala, eu fico acelerado. Você não vai deitar? Eu falo, não consigo, se eu deitar aqui não vai dormir, vai ser você. Demoro horas para relaxar. Estou no domingo debaixo de uma pressão assim, nas 3 instâncias: corpo, alma e espírito. É o único ofício. Quem está ministrando aqui, o louvor, aqui o tempo todo comigo, quem está ministrando a palavra, está operando no nível de exaustão maior que existe. É corpo aqui, é alma aqui e é espírito aqui, os 3 trabalhando. Só quando os 3 entram em função, nós temos a unção. Quando falta a alma, quando falta o espírito, só tem o corpo, é carne pura. Aí é carnalidade. Mas graças a Deus pela boa equipe que nós temos. Corpo, alma, espírito, eu estava acelerado. Aí depois de alguns anos, aí o doutor Pedro disse assim: dormindo quantas horas? Eu durmo pouco a vida toda. Não, pastor, é isso. Meu Deus, era só dormir. Que delícia. Gente, Deus, como é bom dormir, hein? Agora eu descobri, eu falei assim: nossa, é por isso que a minha esposa é tão bela, tão paciente, tão tranquila. Não, irmão, ela dorme. Gente, ela deita e dorme. Meu Deus, eu olho e falo: que coisa linda. Ela deita, irmão, mas dorme bonito, irmão. Parece um anjinho assim, deitadinho de lado assim. Sério, não, estou falando. Eu amo olhar para ela dormindo. Tem vezes que ela acorda, eu estou assim, ela acorda, eu estou assim. Aí eu levanto, aí acendo a luz, aí eu dou descarga, aí eu tapo o negócio do vaso, pum, aí a porta, aí eu já vou na cozinha abrir a geladeira, entendeu? Aí você não dorme, você vai entender, você não dorme, os outros não dormem. Dá para dormir. Um bom aconselhamento está associado a um bom acompanhamento. Tem gente que nunca vai desfrutar disso porque parece que não tem problema. Tem gente que não. Uma vez eu conversei com uma família muito querida aqui da igreja, disse assim: pastor, eu nunca entrei no escritório de um pastor para pedir conselho. Mas nunca na minha. Pastor, eu tenho mais de 30 anos de fé, eu nunca tive que pedir um conselho. Estou de parabéns, né? Eu falei: não, você está de maldição. Sério. Porque com certeza existem áreas da tua vida que você nunca vai vencer a 1 e 2. Você vai precisar de uma terceira pessoa. Alguém de fora, ponto de vista diferente, alguém com experiência. Você não está ganhando nada. E depois dos 40 anos eu descobri que ninguém é perfeito. Então assim, pode ser ungido, pode ser cheio do poder, pode ser profeta, mas não é perfeito. E isso facilitou muito para mim saber que as pessoas não são perfeitas, porque eu não tenho dificuldade de lidar com as imperfeições delas, desde que elas não tenham dificuldade de lidar com as minhas, porque quanto mais perto você anda, mais claro qualidades e defeitos também se tornam. O que a irmã lá procurou? Dá uma profecia para nós aí. Ora aí, uma profecia, uma revelação, precisa tomar uma direção. Irmão, se quiser sentar, compartilhar e a gente poder aconselhar. Mas como é que você arranca uma profecia agora de Deus? Dá para fingir uma, mas nós não vamos fazer isso, irmã. Aí disse: não, então foi o seguinte aí, pega a Bíblia aí. Abre que eu vou colocar o dedo e o versículo que sair é o que Deus está querendo. Não, senhora. Tem caixinha de promessa não.
Não tem caixinha de promessa, não. Isso aqui não é o horóscopo do dia. Eu vou ter que contar. Eu não vou contar quem. Logo que eu cheguei na MFA para cá, há uma amada assim, ele perguntou para mim que signo que eu era. Aí marcou minha vida. Aí eu disse assim, eu sou desse signo assim, o pentecostal. Pastor, pentecostal? Signo novo? Eu falei, qual que é? Eu falei, aquele que é uma pombinha assim, ó, branquinha. Esse eu não conhecia. Eu falei, esse é meu signo, eu sou pentecostal. Não contei quem é, todo mundo riu. Quem sabe fica aí na sua, não se entrega, pelo amor de Deus. Mas marcou minha vida. Você está entendendo? Nós precisamos aprender a treinar o nosso espírito a ouvir a voz de Deus. E para que esse treinamento aconteça, essas dicas, essas pequenas informações, elas são extremamente importantes, porque sem ouvir a voz de Deus faz com que nós, até como igreja, estejamos perdidos de um lado para o outro. Gente, quanta gente perdida. O que mais me dói quando eu converso com casais, falo assim, pastor, se eu tivesse orado um pouco mais. Pois é. Se eu tivesse esperado um pouco mais. E o pior ainda, eu sabia que não era, e ainda assim fui. Eu sabia. Vou acabar agora. Fica muito mais fácil cumprir a vontade de Deus quando Ele declara. Gente, é uma bênção. Irmãos, eu vou falar de novo. Fica muito mais fácil cumprir a vontade de Deus quando Ele diz qual é. Um exemplo, aprendi com o meu pastor. Vou ter que fazer isso com a minha esposa. Como é que eu levo ela no lugar que ela quer escolher? Suponhamos, estou no começo do mês, tratando como todos, dia de pagamento, eu quero levar ela para jantar. Corre o risco de eu acabar investindo, Pedro, em um lugar que, na verdade, quem quer ir sou eu, mas não é ela. Se eu quero levar ela, e eu não sei aonde que ela quer ir, o que eu faço? Não, como é que é? Quem disse o quê? Eu digo assim, amor de Deus. Isso aconteceu com o Everton Filho agora, presente de aniversário dele. Amor de Deus é um modo de falar, tá? Deus é Deus, né? Irmão de Deus, amor de Deus, quero te levar para jantar. Adivinha onde eu vou te levar? Pronto. Você vai me levar para comer sushi. Isso, acertou. Pronto. Quando declara o que quer, fica fácil para agradar. Eu disse para o meu filho, né? Caí na besteira de falar isso. Meu filho, ele fez 10 anos. Eu liguei para ele aqui da igreja durante a semana. Eu disse, filho, o pai quer te dar um presente especial. Adivinha o que o pai vai te dar? Seu pai, eu já sei. Uma bicicleta. Pronto. Já pensou se eu chego com skate? Não, já pensou se eu chego com um videogame? Eu ia gastar mais com um videogame do que com uma bicicleta, e eu ia satisfazer ele menos. Por quê? Porque eu não sei o que o coração dele queria. Quando Deus declara o que Ele espera de nós, nós temos informação privilegiada para agradá-lo. É muito mais fácil quando o ministro de louvor sobe aqui, sobe ali, já com a canção queimando no coração, diz assim, canta essa para mim. Ai, como isso é bom, gente. Aí você não tem que cantar uma, cantar duas, até achar na terceira. E aí você já perdeu o tempo da primeira e segunda. Quando você sobe com as declarações, é só você, aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio o vento e a tempestade deu contra ela, e essa casa permaneceu de pé. Ouvir e praticar. Como que eu conheço a vontade de Deus? Bíblia. Se você não gosta de ler a Bíblia, você não gosta de ouvir Deus. Porque lembra, eu falei, ler é igual ouvir quando fala-se da Bíblia.
Olha a palavra. Meu Deus, irmão, como eu me divirto. Sério, eu já disse para vocês, eu faço vozinha, e disse Jesus: que queres que eu te faça? E disse Bartimeu: mestre, é assim que eu leio, mestre, eu quero ver. E disse Jesus: vê, a tua fé te salvou. Olha que leitura linda. Não, que coisa, eu ouvi Jesus. Você está entendendo? Fica de pé comigo, eu não vou poder ir mais além disso. Se você tiver paciência e tempo, eu prometo continuar na próxima quarta-feira. Como treinar o seu espírito a ouvir a voz de Deus. Tô cheio de coisa aqui em relação a isso. Na próxima quarta eu falo. Não vai ser domingo não, vou deixar para a próxima quarta-feira. Ai, meu Deus do céu. Deus fala de muitas formas. Nossa, mão de Deus. Isso é terrível, hein? O que você ouve em meio às lutas? Meu Pai amado, é isso aí. Posso continuar quarta-feira que vem? Então tá bom. A semana passada, Deus falou comigo e exigiu de mim uma resposta muito rápida. Eu tenho alguns testemunhos, mas eu vou contar esse, que é o mais recente. Quinta-feira passada, o Senhor disse para mim que eu tinha que fazer uma visita para uma pessoa. Houve uma senhora aqui no culto de quarta-feira, e ela pediu auxílio porque um familiar dela, a missionária Sueli, através de ti, tá? Essa visita veio, falou comigo, passou o contato, e ela veio no culto de quarta-feira. Tá sabendo já do desfecho da história, né? Então, vou te contar. Aquela senhora que foi encaminhada. Pastor, vai fazer uma visita para o César? Rubens César, um senhor muito querido de idade. Fui lá. Aliás, quinta-feira eu disse, chegou na hora do culto, Deus falou para mim, não vai para o culto, vai fazer a visita para o César. Igreja lá esperando, graças a Deus pelo Luke e pela Laure, que atende com maestria minha ausência, junto com o irmão Salésio, o irmão Rosane e toda uma equipe maravilhosa está lá. Foi uma benção o culto. A pastora Kátia foi ministrar a palavra e Deus falou, vai fazer a visita. 8h30, eu, o irmão Paulo que está lá, fomos fazer a visita. Chegamos lá e encontramos um homem acamado, literalmente morrendo de dores, morrendo e com muitas dores. Câncer no intestino, já havia espalhado por todo o seu corpo. Estágio terminal, tinha perdido mais ou menos 50 quilos. Não podia falar muito por conta do estado. No meio de uma palavra muito simples, mas de salvação, aquele homem assim, tirou forças, como quase que um último fôlego de vida. Ele disse assim, no meio da palavra, eu entrego o meu coração para Jesus. Eu disse, basta, não precisa ser pregado mais nada. Pastor, e o discipulado? Irmão, não se preocupa não. Aquilo que você não aprendeu aqui na terra vai ser revelado para você lá no céu. No céu nós chegamos ao ápice, estatura do varão perfeito. No caso dele não dá tempo para discipular, não dá tempo para... Eu queria ter levado a ceia, mas você vai entender. Não dá tempo para muita coisa. Eu entrego o meu coração para Jesus. Foi essas palavras que ele disse. A segunda frase. Pastor, eu só quero descansar em paz. Oramos por ele. Um ambiente muito difícil, mas oramos por ele. Sabe quando a salvação entra a porta dentro assim, Eu peguei na mão daquele homem. Eu disse para ele, meu irmão, eu te vejo na eternidade. Eu disse, pastor, que coisa. Eu tive que me despedir. Eu te vejo na eternidade. Promete um negócio para mim, César. Quando nós estivermos lá no céu, me procura. Eu não vou poder te abraçar agora. Você não pode, irmão, abraçar.
um homem num estágio terminal, sem imunidade nenhuma. Se eu abraço ainda, acontece alguma coisa, a culpa é minha, tem que ter prudência. Eu peguei na mão e falei assim: ó, me promete uma coisa, me procura no céu, porque eu quero te abraçar. Ontem, 5 horas da tarde, meu telefone toca, e a Mônica, muito querida, cunhada, diz: pastor, o César descansou de todas as dores, o César descansou de todos os males. Nesse momento, o César já repousa nos braços de Cristo. Hoje eu estaria muito mal aqui se eu soubesse que, ao invés de ter ouvido a voz de Deus quinta-feira e tivesse ido para a igreja pregar para os irmãos. No meu coração eu disse: ainda bem que eu te ouvi, Senhor. Ainda bem que eu te ouvi. Tem coisas, irmão, você não tem ideia o quanto é importante você começar a ouvir Deus. Você não tem ideia o quanto é importante você ouvir a voz dele. Tem coisas que estão retidas como promessa na sua vida porque você se faz de surdo. Tem coisas que ainda não se cumpriram porque você é resistente, porque vai exigir que você abra mão de algumas coisas, que você aparentemente perca elas, mas o que Deus está tentando tirar de você e você está segurando com força, pode ser exatamente aquilo que está te fazendo mal. Para de decidir o que Deus tem que fazer. Pergunta para Ele qual é a tua lista de prioridade. Eu acho que é isso, mas eu quero saber a tua lista, Senhor. Declara-me a tua vontade para que eu possa cumpri-la todos os dias da minha vida. Eu preciso orar por alguém. Alguém que quer começar a ouvir a voz de Deus de um jeito que nunca ouviu. Senhor, ontem mesmo deixa eu confundir, melhorar as datas. O César faleceu na segunda-feira. Segunda-feira o César faleceu. Ontem eu fui no cemitério aqui de Pissarras fazer a cerimônia fúnebre. E eu pude olhar para cada uma daquelas pessoas que estavam ali chorando. E eu disse: gente, eu sei que vocês estão sofrendo, mas eu posso assegurar aqui que o César nesse momento está bem. O César nesse momento está melhor do que qualquer um de nós, porque ele atingiu o máximo daquilo que pode ser alcançado, que é a glória eterna. O César está bem. Pastor, o que eu faço a partir de agora? Você vai pedir para Deus falar com você. Você vai se comprometer em dar atenção quando Ele fala. Não deixa Deus falando sozinho. Para de deixar Deus falando sozinho. Deus vai te mandar, missionária Sueli, atravessar a rua e entregar a profecia. Obedece, filho. Obedece, que vai ser livramento para aquele que está lá do outro lado. Isso, Deus vai começar a falar coisas absurdas. Será que Deus pode declarar coisas absurdas? Será que Deus pode te pedir aquilo que você está segurando? É meu, ninguém leva. Ele disse a Abraão: 30 anos de relacionamento para chegar à maturidade do momento em que Deus pede Isaac. Isso é para a próxima quarta-feira. Há 30 anos de relacionamento para Abraão chegar à maturidade de poder ouvir Deus dizendo: eu quero Isaac. Que lugar você chegou de maturidade?
Ei, o lugar de maturidade que você chegou, está associado às coisas que você entrega quando Ele pede. Tem muita gente parada naquilo que é inicial ainda, aquilo que é para quem começou na fé, aquilo que é geral, é para todo mundo. Ai meu Deus, como é bom te ouvir, como é bom te ouvir. Ouvir a tua palavra e temer, Senhor. Ouvir a tua palavra e temer, Senhor. Ouvir a tua palavra e temer, Pai, no nome de Jesus. Brasina e marrone se alaquia vasuvidai alenecama tu sagai. Que ai soumia, que nosse aqui amanto que ala que acanto saqui apacanto sou. Chakia galácia coeme canto sui bidini bicharabacai. Brabando que anto que alabrande edo do sotro camanto na capachara batula baque. Chabradaya badunia mandou que abacala basubi na labrate okai. Eu oro para que seja destapado a sua audição espiritual. Eu oro para que toda cera espiritual seja removida. A Bíblia diz que tem ouvidos, ouça a partir de hoje. A partir de hoje você ouve a voz de Deus com clareza. Você ouve a voz de Deus com definição. Você ouve a voz de Deus com perfeição. No meio de muitas vozes, a voz do Senhor é incomum. Ela é única, ela é diferenciada. Que se abra a sua audição espiritual. A partir de hoje, que abra a sua audição espiritual, para que você pare de quebrar a cara, andar segundo o conselho daqueles que não declaram Deus, que não te apontam Deus, que não te levam para o propósito de Deus. Tudo aquilo que mina a voz do Senhor, que elimina, que limita a voz do Senhor, agora seja banido, seja arrancado, seja afastado, seja retirado, seja quebrado da sua mente, do seu coração, da sua audição. Seus ouvidos são lavados pelo sangue, são limpos pelo sangue. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito declara à igreja, o Espírito proclama à igreja, o Espírito fala das verdades de Deus. Por isso, em nome de Jesus, não é só ter visão espiritual, mas é ter audição espiritual. O teu espírito agora recebe um nível de sensibilidade. O teu espírito agora afina ao dom daquilo que Deus declara, daquilo que Deus fala. Deus não vai precisar gritar mais para falar com você. Deus não vai precisar gritar mais para falar com você, porque agora a tua audição e o teu ouvido se aprimora, se aproxima, você está perto. Deus pode sussurrar nos teus ouvidos, porque a boca dele está muito próxima, está muito perto. Deus pode te contar segredos.